Uma psicóloga encarou um desafio de 30 dias de marketing digital. A gente começou com uma reunião onde ela explicou um pouco do trabalho que ela faz e aí também entendemos que o grande objetivo dela, como já parece óbvio, era conseguir mais pacientes. E hoje já estamos aí mais ou menos na metade desse projeto e eu vou contar para vocês como tem sido. Também vou compartilhar alguns insights para você que de repente é uma psicóloga ou trabalha com prestação de serviço, uma médica, arquiteta, sei lá, e pode se beneficiar de toda essa jornada que a gente está construindo juntos. Primeiramente, a Mari, também conhecida como minha esposa, ela já tinha trabalhado um pouco com marketing digital, mas numa época em que o Instagram a gente fazia muitos conteúdos estáticos, né? Então ela ficava ali no Canva criando conteúdo e a forma como ela via e pensava o marketing digital estava um pouco ultrapassada. Então a gente teve que alinhar um pouco as expectativas para a gente entender como que a gente vai fazer durante esse projeto de 30 dias para conseguir mais pacientes para ela. Teve uma pequena mudança no transcorrer desse projeto, porque inicialmente ela estava pensando em pegar mais pacientes online, só que ela prefere atender os pacientes presencialmente. Então a gente mudou a estratégia. Então, basicamente, hoje, se você quer ter mais clientes, você tem várias fontes de tráfego dentro da internet. Então, primeiro, o que é uma fonte de tráfego? É de onde você consegue tirar pessoas de um lugar e trazer para o seu negócio. Vou te dar um exemplo. Uma fonte de tráfego para uma loja de roupa pode ser um shopping center. Afinal, ao invés dessa loja ficar sozinha em uma rua, faz mais sentido para ela alugar uma loja em um shopping center, porque as pessoas estarão circulando ali pelo shopping e aí elas podem entrar dentro da loja dessa pessoa. Então, o shopping center acaba sendo uma fonte de tráfego para um lojista. Por exemplo, uma empresa que faz serviços automotivos, muitas vezes ela vai querer colocar a loja dela lá no subsolo, no estacionamento. Ela não vai querer ter uma loja de serviços automotivos na praça de alimentação. Então a fonte de tráfego para essa pessoa acaba sendo os carros que estão passando ali, podem ver, epa, de repente eu precisava mesmo trocar o óleo, fazer algum serviço aqui, deixa eu ver quanto é que custa, vou perguntar para esses caras. Então a fonte de tráfego, ela funciona mais ou menos assim. Então hoje a gente tem aí na internet ótimas fontes de tráfego, como por exemplo, o Google, as plataformas da Meta, que seriam Instagram, Facebook e afins, Messenger. Depois nós temos TikTok, Pinterest, TikTok já falei, LinkedIn. Então você tem várias fontes de tráfego. E aí, dependendo do que você vende, você vai ter uma fonte de tráfego ideal. Se você tem um produto que as pessoas já pesquisam, alguma coisa mais específica, de repente você pode se beneficiar de uma fonte de tráfego. Agora, se você, por exemplo, está criando um evento super único, é muito difícil uma pessoa estar pesquisando isso que você vende agora, por exemplo, no Google. Então, se calhar, você trabalhar as redes sociais, você vai ter uma melhor fonte de tráfego. Então, isso que a gente começou a discutir com a Mari era para entender o tipo de serviço que ela presta, porque existem psicólogas que, por exemplo, vendem cursos, psicólogas que fazem trabalhos em grupo, psicólogos que fazem B2B, que é uma prestação de serviço para outras psicólogas ou outros psicólogos. Então a gente entendeu que a Mari está buscando mesmo pacientes. Então é B2C. Eu sou um negócio, psicóloga, e quero mais clientes, mais consumidores, que seriam pacientes nesse caso. E aí a gente entendeu que a nossa estratégia, ela é, sim, pensando no desafio de 30 dias de marketing digital, mas também pensando no médio e longo prazo. Então nós estamos construindo coisas que daqui, por exemplo, 3 meses, 6 meses, a Mari vai continuar trabalhando essas estruturas. Só que hoje, e pensando no desafio de 30 dias, o que a gente vai fazer? A gente decidiu construir um site e aí, junto a esse site, a gente vai pegar as pessoas que estão pesquisando serviços de psicólogo, por exemplo, psicólogo perto de mim, psicólogo em Lisboa, que é onde a gente mora, psicólogo.
na região e afins. E aí a gente vai começar a anunciar para essas pessoas que estão fazendo essas pesquisas no Google para elas virem até esse site onde a Mari tem uma apresentação sobre ela, o trabalho que ela faz, e a pessoa tem a possibilidade de entrar em contato com a Mari para fazer o agendamento de uma sessão. Paralelo a isso, nós também pegamos e colocamos a Mari no Google Maps, porque é uma pessoa que está procurando, por exemplo, psicólogo na região do mapa, vai ver aonde está a localização do consultório da Mari. E aí ela pode, por exemplo, ligar, obter direções, buscar mais informações e entrar em contato com a Mari através do Google Maps, que também é uma fonte de tráfego do Google. Então, o que, que a gente tem que entender para essa decisão de concentrar a maior parte dos nossos investimentos e esforços no Google? O Google, ele é uma plataforma que majoritariamente as pessoas estão pesquisando alguma coisa. Então, por exemplo, você quer fazer uma receita de bolo de chocolate fofinho, bolo de chocolate cremoso, bolo de chocolate amargo. Você vai, por exemplo, ou na rede de pesquisa do Google e vai pesquisar uma receita, ou você vai no YouTube e vai procurar um vídeo sobre aquela receita. Hoje em dia tem muita polêmica aí, né, sobre o futuro da rede de pesquisa do Google por conta da inteligência artificial. O ChatGPT, por exemplo, poderia gerar uma receita de bolo cremoso para você. Só que não necessariamente essa receita foi testada e validada por uma pessoa. Então, muitas vezes você vai preferir fazer esse tipo de pesquisa no YouTube e você vai ver o vídeo de uma pessoa cozinhando aquilo. Daqui a pouco a gente já não vai saber se esse vídeo é real ou não, né? Mas vamos deixar as polêmicas de lado aqui para entender que o Google, ele é isso. A pessoa tem uma intenção de busca. E aí dentro das intenções que as pessoas estão buscando ali, são diversas possibilidades. Uma pessoa pode estar buscando uma informação, por exemplo, como fazer um bolo de cenoura. Ou ela pode estar simplesmente navegando ali pelo Google. Ela vai lá, coloca bolo de cenoura e vê o que aparece. Mais informações poderia ser tipo um melhor bolo de cenoura. Agora, existem outros tipos de pesquisas que são pesquisas mais transacionais. Ou seja, uma pessoa que pesquisa, por exemplo, comprar bolo de cenoura ou bolo de cenoura preço, são coisas mais relacionadas à compra e venda, à transação. Então, normalmente, quando você vai trabalhar no Google, você vai querer buscar esse tipo de pesquisa, que é mais fundo de funil. Inclusive, nós mexemos muito com o funil da Mari para pensar o que, que a gente ia fazer durante esse processo como um todo. Só que, resumidamente, se você não está familiarizado nada com isso, vale a pena aqui lembrar que lá no Disclead Academy você tem a oportunidade de aprender tudo na prática sobre o que eu estou falando. Então, basicamente, você tem o estudo de caso tanto da Mari quanto dos próximos que nós estaremos trabalhando agora nesse ano aqui de 2024 com barbearias, academias e afins. E você também tem a parte mais teórica barra técnica, que é para você entender como que você configura a sua conta da Meta, como que você cria um anúncio no Google e afins. Então você descobrindo como que você faz as coisas, depois você tem os estudos de caso com negócios de verdade para você ter os recursos necessários para você aplicar no seu próprio negócio e conseguir alcançar seu objetivo que normalmente é vender mais. Então voltando aqui, esse assunto sobre funil de marketing é muito importante, porque é o que vai determinar qual é a estratégia que você vai trabalhar dentro daquele determinado momento. Se você, por exemplo, é um e-commerce, você quer vender mais, você vai ser praticamente impulsionado a focar em coisas de venda, promoção, que são estratégias fundo de funil. Para isso, dependendo do produto que você vende, o Google pode ser muito interessante, porque lá no Google a gente consegue entender as intenções de busca transacional que são relacionadas à compra do produto que você está vendendo. E aí é basicamente colocar você na frente de uma pessoa que já está predisposta a comprar o seu produto. Então é muito mais fácil você conseguir vender dessa forma, mas não necessariamente vai significar que você vai vender. Agora, em relação a uma psicóloga, que é o caso da Mari, a gente entendeu que para pegar pacientes presencialmente, a gente consegue trabalhar um raio de alcance de, por exemplo, 1 km, 2 km da localização do consultório da Mari para pessoas que estão pesquisando esse tipo de serviço. Psicólogo perto de mim, psicóloga, terapia, psicoterapia, coisas desse tipo.
assim como o Google Maps. Então isso funciona muito bem para pessoas que fazem serviços ou vendem coisas presencialmente. Só que paralelo a isso, nós estamos trabalhando as redes sociais da Mari com criação de vídeos. Ela tem um objetivo de longo prazo, conseguir compartilhar tanto conhecimento que ela foi acumulando enquanto ela estava estudando e se qualificando para ser psicóloga com as pessoas, porque a gente não estuda isso, por exemplo, assim como finanças, no colégio. E muitas vezes a gente tem diversos problemas que um pouco de conhecimento sobre como o nosso próprio corpo funciona poderia ajudar. Então ela tem essa ambição de compartilhar conhecimento, porque a grande proposta dela é ajudar as pessoas a terem mais saúde e bem-estar. Então, as redes sociais da Mari, a gente vai pegar e vai criar vídeos. Inclusive, nós já fizemos uma gravação de os vídeos e falta só fazer a edição. Vou ver se consigo compartilhar aqui no final para vocês, dependendo de como tiver esse processo. Mas o que a gente vai fazer com esses vídeos? O que a gente tem que entender enquanto empresas, enquanto negócios? Quando você posta alguma coisa nas redes sociais, seja o Instagram, TikTok, what else, você não consegue controlar o que vai acontecer com isso aí. Quem escolhe o que vai acontecer é o algoritmo. Então você pode, por exemplo, gastar horas de trabalho e o algoritmo julgar que o seu conteúdo não é relevante e não entregar para ninguém. Ou, por exemplo, você é uma psicóloga que faz terapia de casal e você faz um vídeo falando sobre questões de relacionamento e aí as pessoas que começam a ser impactadas pelo algoritmo são pessoas, por exemplo, solteiras que não querem uma relação ou pessoas que não têm um problema com a relação e não vão se importar com aquilo que você está falando. A sua mensagem não vai ser absorvida. Então você consegue, é claro, crescer na sua rede social, mas enquanto empresa, enquanto negócio, o seu objetivo principal não tem que ser esse. Acontece naturalmente você crescer as suas redes sociais, você ganha relevância de acordo com aquilo que você quer fazer. Mas se você, por exemplo, é uma barbearia, você tem uma única unidade na Avenida Paulista, só naquele lugar, a não ser que você tenha a ambição de criar várias unidades e crescer nesse sentido, só seria interessante para você alcançar pessoas que poderiam ir na sua barbearia. Então vamos supor que esse vídeo chega para uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, pessoa que nunca vai para o Brasil, para Avenida Paulista na sua barbearia, a não ser que um dia ela esteja viajando por ali, ela lembra da sua barbearia e ela vai. Mas acaba não sendo interessante para você, enquanto negócio, esse tipo de estratégia. É claro que você conseguir mais engajamento, você conseguir mais visibilidade, é interessante. Se você, por exemplo, entrega o seu serviço online, assim como eu, por exemplo, que tenho uma agência de marketing digital, posso atender clientes do mundo inteiro, inclusive faço isso. Para mim, tanto faz aonde será entregue o meu conteúdo. O outro ponto, eu também busco escala por conta do Skilled Academy, que eu falei agora há pouco, por conta de outros tipos de serviços que eu presto. Então, você tem que entender se o negócio que você presta, se o serviço que você presta, se o produto que você vende, carece de uma escala que vai te colocar numa posição, assim como eu, de criador de conteúdo. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é porque eu tenho esse objetivo de alcançar mais pessoas, que não necessariamente serão clientes para minha prestação de serviço, porque elas não podem pagar o preço que eu cobro para fazer gestão de marketing digital para elas, mas elas podem aprender comigo, elas podem conhecer outras pessoas e afins. Então, se você se qualifica para isso, acaba sendo interessante. Do caso contrário, e utilizando esse exemplo que a gente está tendo agora no desafio 30 dias de marketing digital com a psicóloga Mariana, a gente tem que fazer esse vídeo chegar para os potenciais clientes dela. Quem são os potenciais clientes dela? Seriam pessoas que, por exemplo, poderiam fazer terapia online, mas principalmente pessoas que vão lá no consultório dela ser pacientes dela presencialmente. Então, a não ser que uma pessoa esteja, assim como a gente, se mudando do Brasil para Portugal, não faz sentido nenhum a gente alcançar uma pessoa e essa pessoa se tornar seguidora e afins lá no Brasil.
É claro, essa pessoa pode conhecer alguém que vai recomendar, que vai indicar e afins. É claro que isso acontece. Só que aqui a gente está pensando na estratégia. A estratégia é a gente conseguir alcançar uma pessoa que esteja a um raio de, por exemplo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou pelo menos na cidade aqui de Lisboa, que é onde a gente mora. E aqui é onde estão os potenciais clientes da Mari. E o algoritmo, ele não vai fazer isso acontecer. A única forma que a gente tem de direcionar especificamente esse conteúdo que a gente está produzindo para esse raio de localização de 1 quilômetro, 2 quilômetros, é utilizar os anúncios. Então, os anúncios você consegue colocar um pino, por exemplo, ali no mapa e falar que você quer alcançar mulheres entre 25 e 45 ou 50 anos, num raio de 2 quilômetros daquela localização, com interesses em psicologia, terapia, bem-estar, autoconhecimento, coisas do tipo. E aí você cria estratégias para você ficar conhecido ou conhecida dentro daquele raio da sua localização. Então, se você é uma barbearia, por exemplo, é muito mais interessante você conseguir trabalhar esse raio de localização. Depois que você tiver explorado bem, por exemplo, o seu quarteirão, a sua rua, a avenida mais próxima, você pode ir para o bairro vizinho, né, para os arredores de onde você está localizado. Isso é uma estratégia que a gente chama de conquista de território. Inclusive, a gente ensina isso lá no Disclead Academy. Já agora, o que a gente está fazendo com a Mari? Dentro do Instagram dela, a gente está pegando esses vídeos para conseguir ter esse alcance dentro do raio de localização do escritório dela. Então imagina que as pessoas estão pesquisando no Google, mas, por exemplo, daqui 3 meses a pessoa pode pensar em fazer terapia. E aí ela vai lembrar a Mari, vai lembrar da Mari, porque ela ficou vendo durante um certo tempo a Mari falando sobre terapia, sobre psicologia, sobre coisas relacionadas a bem-estar, vai lembrar da Mari. Então ela vai crescer o reconhecimento dela dentro desse raio aonde ela está posicionada. Fora isso, o Instagram ele é uma ótima solução para a gente trabalhar meio e fundo de funil. Por exemplo, o TikTok você consegue chamar muita atenção, você consegue fazer mais topo de funil. Agora, no Instagram, por conta dos stories, por conta do feed, você consegue trabalhar melhor essa parte do meio e fundo de funil. Então, lá no Instagram, nos stories da Mari, onde ela vai trazer dicas, casos de terapia, conteúdos mais técnicos para as pessoas que estão buscando resolver algumas dores ou também anseiam fazer terapia, poder começar esse relacionamento, porque no fundo existem várias psicólogas no quarteirão ou nas cidades próximas de onde ela vai trabalhar. E o que vai distinguir a decisão de uma pessoa fazer terapia com você ou com a sua concorrente é o nível de vínculo que você constrói com ela. Inclusive, isso é um ponto super importante para quem trabalha com terapia, mas enfim, não cabe a mim falar sobre a profissão de vocês. Já agora, nas redes sociais a gente consegue fazer isso. Então, em resumo aqui, o que a gente falou até agora? Nós temos, nós teremos um site que está quase pronto. Aí esse site a gente vai utilizar a rede de pesquisa do Google para as pessoas virem até o site com anúncios. Depois o Google Maps também a pessoa pode tanto ligar quanto mandar mensagem ou visitar o site da Mari. Paralelo a isso, nós vamos utilizar as redes sociais para posicionar a Mari com vídeos dentro desse raio de localização aonde os potenciais clientes dela estão e também fazendo os stories e o feed para criar relacionamento e estratégias mais meio e fundo de funil. Se isso ficou confuso, fica tranquilo, só estou compartilhando aqui o que a gente está fazendo até agora. A última coisa que falta falar é que a Mari fez um trabalho que eu achei super interessante, que ela pegou um Canva, ela colou várias imagens que representam coisas que ela gosta, lá, um café, coisas do tipo assim, e a partir dali a gente extraiu as cores principais. E ela que trouxe essa sugestão, achei bem interessante. Então a gente criou uma paleta de cores, uma identidade visual, para também conseguir ter uma coisa mais profissional. Eu estou falando isso para você entender que é possível você ter uma coisa profissional de você mesmo fazendo, que vai trazer mais impacto dentro da sua comunicação. Mas não é necessário, por exemplo, aqui na Disclead a gente faz uma estratégia que é ser mais casual, por exemplo, né? Uma coisa que ela não é super elaborada em termos de design, pelo menos, porque a gente tem todo o restante que a gente trabalha, que é muito mais o conhecimento do que o conteúdo. Depois a gente vai fazer, né,
essa aparência ficar mais bonita. Mas eu tô falando isso porque você, por exemplo, pode ter isso como um empecilho para você estar fazendo várias coisas. Então essa dica que a Mari trouxe aqui pra gente foi super legal, foi super interessante. E aí só para fechar, o que a gente tem que ter em mente aqui? Nós estamos no meio do projeto, hoje é dia 28 de dezembro. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a rodar os anúncios. Então, esses já são os próximos passos. O site dela já está quase pronto. A gente só precisa atualizar as imagens e os textos. Então, a gente vai fazer fotos para conseguir atualizar o template que a gente utilizou. Inclusive, eu não falei sobre isso, né? Mas o site dela, vocês puderam acompanhar tudo, como que isso foi feito. A gente utilizou um template que vem uma estrutura pronta do WordPress, gratuito, e simplesmente reestruturamos eles, colocamos ali as coisas principais e você teve a possibilidade de ver isso tudo. Então, para finalizar os próximos passos, a gente vai criar essas campanhas dos anúncios, o site vai estar pronto, vai ter uma parte mais complexa que é você ver como que a gente vai integrar o site com o Google e também você vai conseguir depois ter apoio lá na Discreed Academy se você tiver qualquer dificuldade para fazer isso para o seu próprio negócio. Agora, se você é uma psicóloga, um profissional de saúde, um arquiteto, eu te faço esse convite novamente para acessar a Discreed Academy e também aplicar tudo isso que a gente está fazendo no seu negócio. E aí comenta aqui qual que é o seu nicho para eu saber, porque de repente a gente pode selecionar a sua área de atuação para a próxima parte do desafio 30 dias de marketing digital. Mas ficamos aqui agora e até o próximo vídeo sobre esse desafio que está rolando lá no Skilled Academy.